Olá, gente. Como é que vocês estão? Eu sou a Zóia. É... Bom, sumi um pouquinho, menos do que as outras vezes, mas estamos aqui de volta, né? Então, o que eu queria falar, primeiro, fazendo um disclaimer, número um, disclaimer número um. Muita gente fala quando dá esses sumiços, né? Que a gente pode chamar de ghost, né? É, as pessoas costumam, quando voltam, costumam dizer por que eu sumi. Isso eu já fiz nos vídeos passados, né? Ou seja, eu expliquei que eu estou passando por um processo de doença e assim, eu ainda não estou curada, porque o que eu tenho não tem cura, né? Então, tipo, eu estou nessa situação, né? Então, o que acontece é o seguinte. é, Nesse vídeo, eu vou explicar primeiro. Enfim, eu não preciso dizer por que que eu sumi, né? Então, passando essa fase, eu vou entrar no disclaimer número um, exatamente. Esse vídeo, eu quero começar dizendo o que que eu costumo fazer durante esses meus períodos de sumiço, né? Porque tudo bem, a gente some, né? O que que a gente está fazendo? Bom, eu não tenho feito muita coisa em termos de atividades, né? A única novidade que aconteceu é que eu finalmente comecei a fisioterapia para poder, pelo menos, impedir que o progresso do que está acontecendo nas minhas pernas, enfim, né? Dê uma freada, né? Ou seja, mantenha, eu consiga conservar o que ainda tenho de movimentos, né? Enfim, vamos pensar o seguinte. Então, essa é uma coisa que eu tenho feito em termos de atividade no dia a dia, em casa, aquelas coisas todas, né? Terapia, que eu tenho feito bastante também, enfim, tratamento, idas a médicos, exames, isso não para nunca, tá? Agora, em relação à internet, o que que eu tenho feito na internet, né? Eu fico fuçando coisas para lá de aleatórias. Claro que que eu costumo me interessando por política, né? Porque a gente quer se distanciar um pouco desse ambiente, porque afinal de contas a gente não tem muito como escapar, uma vez que o bichinho da política nos atinge, né, nos morde, a gente está contaminado para o resto da vida. Pelo menos é o que eu tenho observado, né, nessas transações, né? Ou seja, eu costumo ficar mais além da política, eu costumo pesquisar coisas aleatórias e eu acabo caindo, por acaso, nos buracos de coelho, né? Que a gente, bom, aconteci, né? Ou seja, acontece.
E muitos desses canais, assim, uns, assim, tipo, canais gringos, cara, eu tenho explorado muitos canais gringos, né? Falando dos mais diversos temas. Gringo falando que querendo entender o Brasil, gringo, enfim, principalmente esses assim é o que acaba sendo mais interessante, né, para entender essa visão externa que as pessoas têm do nosso país, né? Que eu acho muito importante isso. E, ao mesmo tempo, porque a gente descobre que nós somos privilegiados, né, de uma certa forma. É assim, principalmente quando a gente ouve esses gringos assim, chocados com o SUS, né, muito chocados, né, absurdamente chocados, né, porque, sobretudo, os estadunidenses não têm nada disso, né? Então, sabemos como funcionam as coisas. E falando em Estados Unidos, em canais estadunidenses, né? Eu caí em uma cacetada de canais especializados em Gypsy Rose, tá? E esse me interessou muito para saber o que está acontecendo, porque afinal de contas, eu acho que eu já fiz um vídeo assim, eu acho que é não sei quanto, tem muito mais eu acho que foi uns anos antes da pandemia, ou foi durante a pandemia, pelo menos no primeiro ano da pandemia, eu acho que, mas foi antes. Eu acho que foi antes, assim, de 2020. Eu acho que eu fiz um vídeo, se eu não me engano, falando desse caso, pelo menos rapidamente, né? E por que que eu falei desse caso? Porque um dos assuntos que me interessa muito dentro do contexto das questões políticas que me interessam muito é a questão do abuso infantil. Porque eu sou professora. Eu acho que uma professora que trabalha com jovens, com crianças, enfim, eu acho que tem uma certa responsabilidade social com essa questão do abuso infantil, né? Com a questão do que acontece dentro de casa, principalmente, né? E a gente sabe como é que o conselho tutelar funciona, que eu acho que é uma das coisas que eu percebi vendo alguns canais nesse viés do crime, né, da questão criminal, é que também lá nos Estados Unidos, aparentemente, o conselho tutelar também não funciona. Para alguns casos deve funcionar, para outros é como é uma história que parece que eu estou lendo a nossa história com o conselho tutelar, sabe? Não é uma coisa muito diferente. Então, o que temos em relação a Gypsy Rose no momento? Bom, depois vocês sabem que depois do que aconteceu ali, né? Porque diz que a mãe praticava abusos com a filha, não sei o quê, ficava divulgando que a menina era doente, que ela tinha trocentas mil doenças, assim, tipo uma enciclopédia médica, né? Ou seja, assim, no corpo, né? E
O que acontece? É, o que aconteceu? Ela acabou se juntando com o namorado, aí eles combinaram a morte da mãe dela, porque ela queria se livrar desses abusos, né? Aquela coisa toda. Aí ela foi presa, foi encontrada junto com o namorado, aí os dois foram presos, interrogados, aquela coisa toda. E ela conseguiu um acordo judicial, onde bastava ela dizer que era culpada, que ela pegaria uns 10 anos de. Ela foi condenada a 10 anos, mas saiu em 8 anos, né? E, e desde que ela saiu da prisão, que faz uns 2 anos mais ou menos, assim, acho que foi em 2022 para 2023, alguma coisa, ou 2023 para 2024. Assim, foi no final do ano, então é meio confuso dizer exatamente quando foi que ela efetivamente saiu, porque acaba gerando uma certa confusão, né? Porque, enfim. E além do que, ela saiu da prisão, ela foi para ela foi solta, mas ela estava em liberdade condicional, né? Então, ela ainda tinha uma série de limitações judiciais que ela tinha que passar uns 2 anos evitando entrar numa situação que ela possa voltar para a cadeia. Porque lá as coisas, né? Porque violar a condicional nos Estados Unidos, sei lá, você dirigir bêbado, é violação da condicional. Ou seja, você não precisa praticar uma coisa muito séria, assim. Tá certo que dirigir bêbado é seríssimo, né? Mas eu tô falando que, assim, em relação a um assassinato que realmente ocorreu, né? É, assim, não precisa estar direta, necessariamente conectado com a natureza do crime praticado, né? Ou seja, dirigir bêbado, falar alguma besteira na rede social, sei lá, adotar um comportamento estranho, né? Enfim, não precisa muita coisa para dizer violou a condicional, né? Ou seja, então, o que que aconteceu? Depois que ela saiu da, da prisão, né? Depois que ela foi solta, é claro que pela repercussão que esse crime teve no mundo, né? Porque conheço canais de praticamente o mundo todo que sabe, que conhece esse caso, né? Que já falou a respeito do caso, né? Que já comentou, já, enfim. E desde que ela saiu da prisão, né? Desde que ela foi solta, ela começou a participar de uma série de programas de entrevistas, podcasts, que mais? Ela teve o próprio reality show, que teve umas 3 ou 4 temporadas, mais ou menos, que eu posso até mostrar o link onde achar ah, parte desse reality show, né, que aconteceu, né? Enfim. Aí
As coisas nunca podem ser assim, do jeito que a gente pensa que é. Como diria o policial que apareceu no documentário chamado Mamãe Morta e Querida, da HBO, que depois que encontraram o corpo da mãe, né? E depois encontraram a garota que vivia numa cadeira de rodas, mas encontraram ela andando toda serelepe, né? Ou seja, andando melhor do que eu no momento vocês sabem, eu estou lidando com essa situação, né? E mais um andador ali, né? Estou tendo que lidar com isso, né? Desculpa. Então, as pessoas que começaram a acompanhar esses programas, né? Essas entrevistas, né? Começaram a perceber que entre uma entrevista e outra, na hora de contar alguns detalhes sobre o que aconteceu, ela mudava aqui e ali a história, a Gibson. Ou seja, ela fazia um. Enfim, são aqueles detalhes que são que não são tão grandes o suficiente para que todo mundo note que houve uma alteração discursiva ali, né? Mas também não tão pequena a ponto de pessoas observadoras e daquelas assim, cri-cris, porque você sabe que se tem uma coisa que a internet produziu aos montes, são os famosos detetives virtuais. E quando o detetive virtual encasqueta com uma situação, vocês sabem que eles não têm limites, né? Eles vão fundo, cavam, e se você já está numa toca de coelho, se prepara, porque você vai cavar mais ainda. Você vai acabar no buraco da Braskem, né? Ou seja, você vai acabar num negócio absurdo, né? Então, aí o que que acontece com a nossa amiga Gibbs? Então, essas pessoas recorreram a uma coisa chamada FOIA. Aí vem o segundo disclaimer que eu vou fazer nesse vídeo. Eu, sim, eu usei a IA para obter informações que eu possa usar para ler. Eu vou sim ler o conteúdo que a IA me forneceu. Agora, como é que eu sei que esse conteúdo tá ok? Porque é compatível com os 100 vídeos que eu assisti sobre essas atualizações do caso, né? Todo dia esse pessoal posta um vídeo sobre a Gypsy Rose, né?
E eu acho interessante. E como ainda não vi nenhum vídeo a respeito em língua portuguesa ou de algum canal que eu conheça que tenha feito essas atualizações, então eu resolvi fazer, né? Já que ninguém está fazendo, eu faço e tá tudo certo, né? Então a gente faz o que pode. Então eu peguei essas informações pela IA até para me ajudar a roteirizar mais essa conversa, porque eu tenho dificuldade, né? Porque como eu não roteirizo as coisas, né? Eu deixo quieto. Então eu peguei esses textos, né? Eu vou ler e pausar a leitura para comentar alguma coisa que eu acho que é importante destacar, prestar atenção. Enfim, outra coisa, eu vou é, colocar os links desses canais, pelo menos de uns quatro, que eu acho que são, quatro ou cinco que eu acho que são os mais importantes, que têm mais conteúdo, estão todos em inglês. Alguns têm até aquela legenda automática, que tem a língua portuguesa ali na lista da dublagem, para quem não tem paciência para ouvir inglês, não sabe inglês e também não tem paciência com legenda, então tem. Você só tem que lidar com aquela voz robótica, né? Hum. Mas quem fala inglês não tem problema. Ouça em inglês. Porque esses links não tem. Eu tentei achar algum link em português para atualizar a situação e eu não encontrei. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo em português, né? Então é isso. Agora vamos compartilhar a primeira informação. De onde é que esse pessoal tirou essas informações, né? Como é que que a coisa funciona lá nos Estados Unidos, né? Ah, então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber o que que é, né? Para a gente entender como funcionou essas investigações, né? Como é que essas pessoas foram, mergulharam no assunto, né? Porque realmente, vocês não têm ideia da quantidade de material que esse pessoal conseguiu obter, né? Enfim, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que que é FOIA. É uma sigla, FOIA, né? A FOIA é a sigla para Freedom of Information Net, que seria Lei de Liberdade de Informação. Perceba que esse é um dos adendos que eu estou fazendo, né, de cabeça, é que
Não é liberdade de expressão, é liberdade de informação. Ou seja, você tem a liberdade de se informar daquilo que você quiser, né? Ou seja, você quer se informar sobre algum algum artigo científico, você quer fazer alguma coisa, você tem liberdade para pesquisar, né? Ou seja, você está na internet, você pesquisa o que você quiser, né? E você vai buscar essas informações, né? Então, é informação. Nós estamos falando de informação, não de expressão, tá bom? Antes que, né? Então, é uma legislação federal dos Estados Unidos que garante a qualquer pessoa o direito de solicitar acesso a registros e documentos de agências do governo federal americano, tá? Tá bem aqui essa definição. Ela foi sancionada em 1966. Ela é considerada a precursora de leis de transparência ao redor do mundo, como a LAI, Lei de Acesso à Informação no Brasil. No Brasil, temos uma lei correlata, né? Então, os principais usos do FOIA, né? Imigração é amplamente utilizada por estrangeiros para acessar seu histórico completo junto às agências como a USCIS, né, Serviço de Cidadania e Imigração. Isso ajuda a verificar registros de entrada, saídas, vistos negados ou processos de deportação antes de iniciar um novo pedido de benefício imigratório. Transparência governamental. Jornalistas e cidadãos utilizam a lei para investigar ações de órgãos como o FBI, Departamento do Tesouro, promovendo a prestação de contas públicas, solicitação. Os pedidos podem ser feitos diretamente pelos sites oficiais das agências ou através do portal unificado foia.gov. Aí temos um link para caso você queira fazer, se meter a investigador do governo americano, né? Estadunidense. Embora a regra seja transparência, existem 9 isenções que permitem ao governo proteger informações sensíveis, como dados de segurança nacional, segredo comerciais ou privacidade pessoal, né? Então, o que que acontece aqui? Depois que a gente já sabe o que que é o FOIA, né? Para que que ele serve, né? Ou seja, aqui esse negócio de solicitação, né? Isso significa que essas pessoas podem, se elas se sentirem interessadas, ir num site do governo ou no próprio escritório solicitar documentação referente ao caso da Gipsy, né? Ou de algum assassino ali, de algum criminoso, né? Enfim. Ainda mais num caso como esse, que acabou gerando interesse mundial, né? Aí, quais seriam essas 9 isenções? Eu perguntei para nossa amiga Iá, né? Eu perguntei. As 9 isenções do FOIA protegem interesses específicos que superam o direito público de acesso à informação, conforme detalhado no Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo portal oficial foia.gov. Elas são segurança nacional,
informações devidamente classificadas como secretas, né? Ou seja, proteger a defesa. Dois, regras internas de pessoal, né? Documentos relacionados exclusivamente a regras e práticas internas de RH e funcionamento das agências. Proibição por outras leis, informação que outras leis federais especificamente proíbem de serem divulgadas, segredos comerciais, informações comerciais ou financeiras confidenciais, né? Os segredos comerciais, vocês já imaginam o que que significa, né? Privilégios inter e intra-agência, né? Ou seja, memorandos ou cartas internas que refletem processos deliberativos protegidos. É porque, na realidade, tem a questão do protegidos por privilégio, como de advogado-cliente. Então, assim, até porque esse dado específico também não é de interesse público, né? Ou seja, as cartinhas, né? Pode ser que, né? Em algum contexto venha fazer sentido você solicitar, né? Mas, enfim. Privacidade pessoal. Registros médicos de pessoal similares cuja divulgação invadiria a privacidade de um indivíduo. Só que no caso da nossa amiga Gipsy, isso foi, ah, pelo visto, ah, não foi muito obedecido, né? Investigação policial, registros compilados para fins de aplicação da lei, se a divulgação puder interferir em processos, comprometer fontes ou invadir a privacidade. É, porque às vezes, enquanto um crime está em investigação, hum, perdão, quando um crime está em investigação, você tem dificuldades com provas que você pode, que são interessantes você manter sob sigilo para não comprometer testemunhas, né? Porque, por exemplo, uma testemunha-chave que de repente descobre que uma informação foi vazada, não sei o quê, né? Ela pode, enfim, não se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre esse negócio de ah, sigilo durante as investigações, né? Por que que se faz isso, né? Que eu acho que muita gente já sabe, mas não custa nada informar sempre, né? Instituições financeiras, relatórios de exame ou supervisão preparados por agências que regulam bancos e instituições financeiras, dados geológicos, informações e mapas geofísicos sobre poços, principalmente de petróleo ou gás. Aqui eles têm uma observação interessante. Embora essas isenções existam, o governo é incentivado a liberar informações sempre que não houver dano previsível em sua divulgação, que foi o que eu falei anteriormente sobre sigilos médicos, né? Por exemplo, a nossa amiga. Nossos amigos, nossos investigadores virtuais tiveram acesso a esses registros, né? Enfim, dito isso, vamos descompartilhar essa página. Deixa eu voltar a essa questão grande. Então, agora eu vou ler um texto onde aparecem as atualizações do caso
de uma forma sucinta, porque eu vou colocar esses vídeos na descrição para quem curte, quem tem curiosidade sobre esse caso, né? Quem tem, é, enfim, possam efetivamente, é, como é que se diz? Acessar esses canais e descobrir o que eles têm a dizer a respeito disso, né? Porque é um material muito extenso. São canais inteiros dedicados exclusivamente a esse caso, porque você tem canais de true crime aqui no Brasil, né? Mas a maioria deles, aliás, se não todos, eles contam vários casos. Toda semana é um caso, né? Ou seja, toda. Então, eles não têm assim um que diga assim, é o canal sobre Gypsy Rose, entendeu? E então esses canais são isso. É canal sobre Gypsy Rose. Um que eu vou postar, que eu acho que é um dos que sintetiza, eu vou deixar na descrição também, tá? Então é isso. Agora vamos às atualizações que eu encontrei na nossa amiga IA. Aí, nesse caso, essa IA não é do Google, né? Essa IA é do, ah, da Meta, né? Então, o que eu encontrei aqui é sobre o que está havendo de controverso e de polêmico no caso da Gipsy, né? É, Então, aqui tem uma síntese das principais questões, né? E à medida que eu for lembrando de alguma coisa que foi dita em algum canal desses que eu andei acompanhando, eu vou fazer um parêntese, né? Vocês sabem como é que eu sou. Então, olha, aí eu perguntei sobre atualizações do caso Gypsy Rose Blanchard, né? Eu, eu fiz essa provocação aí, a Meta, né? Eu tenho que dar os créditos de quem escreveu esse negócio aqui, né? Afinal de contas. E eu estou usando justamente porque eu sei que é compatível com o material que eu já escutei, através desses canais que eu estou falando, né? Enfim, olha, é interessante que a IA sempre responde como se, né, estivesse conversando. Olha, né, vírgula. Tem bastante coisa rolando sobre Gypsy Rose Blanchard desde que ela saiu da prisão em dezembro de 2023. Ótimo. Aqui a gente já sabe que foi 2023, então eu não estava tão equivocada quanto essa data, né? Ela tem estado bem ativa na mídia e sua vida pessoal passou por algumas reviravoltas, né?
E olha só que interessante. Ela já saiu da prisão, né, com um TikTok com 9 milhões de seguidores. 9 milhões de seguidores no TikTok. No Instagram tem menos, mas também é gente pra caramba, tá? Então, aqui estão os principais destaques. Então, eu vou falar sobre os principais pontos, né? Liberdade e mídia. Gibbs Rose foi libertada da prisão em dezembro de 2023, após cumprir 7 dos 10 anos de sentença, ou seja, ela cumpriu até menos, porque quando ela fez o tal acordo lá com o advogado, né, juiz, promotoria, é, a, como é que se diz? A, a condicional teria que ocorrer após 8 anos e meio de detenção, né, de sistema fechado. Mas aí, 8 anos e meio. E aqui está dizendo que é 7. Isso significa. Mas eu vi um papo de que ela acabou saindo antes do que o acordo havia previsto, né? Então, guarda essa informação. Desde então, ela virou uma figura pública com milhões de seguidores nas redes sociais, dando entrevistas e até participando de documentários como Gibbs Rose Life After Lockup, tá? Ou seja, ainda tem um livro que na realidade diz que é o livro dela, seja o livro da Gibbs, mas tem duas autoras que escreveram esse livro, né? Uma delas é a Melissa Moore. A Melissa Moore, ela tem um histórico na infância e que foi até parte da vida adulta dela, que é o fato dela ser filha de um serial killer chamado Assassino da Cara Feliz. Ele é conhecido assim. É Jeffrey. Eu não me lembro muito bem do sobrenome dele. Não é Moore, né? Porque eu acho que Moore é um nome que ela adotou assim meio que para, enfim. Mas eu já vi entrevistas dessa Melissa Moore em programas criminais quando tratavam do caso do pai dela, né? Assassino da Cara Feliz, porque assim, um dos casos, um dos assassinatos que ele cometeu, houve um casal de idosos que assumiu a culpa, que depois a gente ficou sabendo que foi a mulher, a esposa, que resolveu contar uma história mirabolante para justificar a prisão deles, porque eles eram culpados do assassinato de uma dessas vítimas do serial killer. Aí o serial killer ficou puto com isso, ficou revoltado. E ele começou a escrever cartinhas dizendo que o casal em questão não era culpado, que o culpado era ele, que não sei o quê, esse pessoal, esses dois estão mentindo, enfim, uma confusão do caramba, né? E a polícia sabe como é que é, já escolada com o caso do BTK, assassino do Zodíaco, assassino não sei das quantas. Aí resolveu investigar isso, né? Aí a gente descobre depois que a senhora que resolveu contar essa história, né? Ou seja, fez o marido confirmar, é porque ela realmente queria ficar longe do marido.
É uma história muito louca, gente. Assim, eu não sei como é que isso não virou assim um caso, né? Um estudo, né? A mulher queria ficar longe do marido, resolveu dizer que eles mataram uma moça aleatória, né? E ela ficava numa cela, ele ficava noutra e estava tudo certo, estava perfeito, show de bola. Enfim, são casos que vocês não fazem ideia do que acontece. Assim, é impressionante. Então, esse tópico aqui a gente já entendeu o que que aconteceu com a Gypsy. Tem esse livro também, né? Enfim, vida pessoal. Ela se divorciou de Brian Anderson em março de 2024. Lembrando que a nossa amiga Gypsy Rose, ela foi presa, né? E como é de hábito, né? Assim, você sabe que já existe um comportamento chamado hibristofilia, que tem gente que curte mandar cartinha para presidiário, né? A Gypsy não foi diferente. Ela recebeu cartinhas de interessados, não sei o quê, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Enfim, maníaco do parque, aquele povo, né? Então, o que que acontece? A nossa amiga Gypsy, ela primeiro conheceu um cara chamado Ken Urker, do qual ela ficou noiva. Só que depois ela desistiu do Ken, ou seja, não queria mais o Ken. Aí depois apareceu esse cara, esse Ryan Anderson, que casou com ela enquanto ela ainda estava presa. É, ela ainda estava presa, houve o casamento. Aí quando ela saiu da cadeia, que como a gente acabou de ver, foi em dezembro de 2023, e em março de 2024 ela já estava separada. Aí o que que aconteceu depois dessa separação, né? Olha o plot. Pouco depois de sair da prisão, em seguida reatou com seu ex-noivo, o Ken. Ou seja, o Ken voltou para o jogo, né? Com quem tinha sido noiva antes de ser presa. Aliás, antes de ser presa, ela já era noiva do Ken? Não, não era isso, não. Enfim, porque ela não estava com o Nick, enfim, agora buguei. Mas fica essa discussão aí, para vocês é, correrem atrás, né? Então, em dezembro de 2024, a Gypsy e Ken Urker deram boas-vindas à filha deles, Aurora Reina Urker, né? Eu tô com essa pronúncia ah, levemente alemã porque esse Urker para mim é meio complicado de falar, então eu prefiro Urker, que um R mais parecido com o R que eu costumo falar. Então fica a explicação, né? Então, essa é a vida pessoal da nossa personagem, né? Então, questões de saúde da filha. Recentemente, Gypsy Rose compartilhou que sua filha Aurora não herdou a condição genética rara de microdeleção 1q21.1 que ela possui, trazendo alívio para a família. Sim, ela não era assim, ela não era tão doente, mas ela tinha uns probleminhas de saúde complexos que podem
ter essa microdeleção como explicação para várias coisas que a mãe dela alegava que ela tinha, né? Enfim, depois eu posso fazer um vídeo só sobre essa microdeleção que eu andei pesquisando, mas agora eu achei que o vídeo ia ficar muito longo para explicar essa questão da microdeleção, né? O que que é uma microdeleção? É quando você tem, por exemplo, um cromossomo. hum, O cromossomo é feito de vários genes, né? Ou seja, você tem aquelas hélices que se enrolam, hélices de DNA que se enrolam e acabam formando uma perna chamada cromossomo, né? E numa dessas paradinhas do cromossomo, às vezes você tem um fragmento deletado, ou seja, ausente. Então, isso causa uma série de questões aí que ah, explicam certas coisas. E é muito difícil de diagnosticar. Talvez seja por isso que a Didi, a mãe da Gipsy, levava tanto a menina ao médico, porque essa microdeleção, esse problema, só foi descrito em 2008. E ela, a Gipsy, foi diagnosticada com isso em 2011. É interessante vocês terem referência dessas datas, porque o crime ocorreu em 2015, né? Então, aí a gente já tem 2014, 2015, né? Então, quando ela cometeu o crime, esse negócio já, ela já sabia disso. E ela não informou isso para ninguém da mídia, entendeu? Então, esse foi um dos problemas que foram foi apontado por esses canais que eu estou falando, né? Porque se ela já tinha um diagnóstico de algum problema cromossômico, então a mãe dela não estava inventando tudo, entendeu? É por isso que essa informação aí é importante para a gente entender por que que o pessoal está revoltado, né? Porque o pessoal comprou a ideia de que a Didi está me inventando todas aquelas coisas ali a respeito da filha, não sei o quê, e a gente descobre que talvez ela não esteja inventando tudo, né? Aquela, algum fundamento dentro daquilo que ela estava observando na filha, ela tinha para suspeitar, né? Então, guardem essa questão da microdeleção, tá? Eu, particularmente, acho que, assim, isso justifica a mãe levar a filha muitas vezes ao médico, mas não justifica outros comportamentos também, né? Não vamos, né, radicalizar nessa questão aqui, porque ainda é uma coisa que a gente precisa ver o quanto dessa microdeleção realmente afetou toda a questão de saúde da Gipsy, a ponto de, né? E a gente sabe que impedir que a menina andasse não era uma dessas coisas que essa microdeleção casou, porque ela andava, né? Ela não era paralisada, tá certo? Mas, né? Diz que um dos sintomas era problemas oculares, e ela tinha esses problemas oculares, né? Então, nem tudo ali estava, como é que eu posso dizer? Nem tudo ali era fantasia, né?
enfim, parole e controvérsias. A liberdade condicional de Gibbs Rose terminou oficialmente em junho de 2025, que eu acho que foi quando completou os 10 anos, do acordo, né? Aquela coisa. E ela tem sido alvo de muito debate online sobre sua culpa, sua nova vida e a atenção da mídia que ela recebe. Houve até vídeos recentes que supostamente levantam novas questões sobre o seu caso e sua narrativa. E ela também se viu envolvida em uma polêmica sobre supostamente ter divulgado informações privadas do seu ex-marido, o Ryan Anderson. A vida de Gibbs continua sendo um tópico de grande interesse e debate público. Aí eu pedi para enumerar as principais controvérsias do caso, né? Olha as principais controvérsias que cercam o caso Gibbs Rose Blanchard. Mesmo depois de tantos anos, ainda geram bastante discussão e aqui estão algumas das mais notáveis. Culpabilidade de Gibbs Rose. Apesar de ter sido vítima da síndrome de Munchausen por procuração da sua mãe, Didi, ainda há um debate significativo sobre sua responsabilidade no assassinato da mãe. Muitos questionam o quanto ela foi cúmplice ou manipulada e o quanto suas ações foram motivadas pelo desespero. Bom, anteriormente foi dito que a gente já entendeu que talvez a Didi, né, a mãe, não tenha inventado todas as questões ali da Gipsy. E a Gipsy se mostrou uma pessoa que, dando entrevistas, ela contava umas versões assim diferentes entre uma entrevista e outra, se contradizia em detalhes, né? Então fica complicado, né? Esse tipo de situação. Eu, particularmente, eu acho que mesmo quando não se falava muito nessa questão de culpabilidade, né? Ou seja, o fato do assassinato ter sido premeditado e ela ter feito parte ativamente da logística para esse crime acontecer, que aí eu posso explicar os pontos do mecanismo que aconteceu durante essa, esse assassinato, né? Como é que foi orquestrada as peças para que esse assassinato fosse executado e com sucesso, né? Porque deu certo, né? É, então, isso é um caso que eu posso discutir em um próximo vídeo, se for do interesse de todos, né? Então, vamos continuar aqui. O papel do Nicholas Goldie John. O Nicholas, que a gente pode chamar de Nick aqui para dar uma encurtada na situação, é o ex-namorado de Gibbs Rose, Nick Goldjohn. Foi quem realmente cometeu o assassinato, né? Ou seja, foi ele que enfiou a faca, né?
A extensão da influência de Gipsy sobre ele e se ela era totalmente consciente de suas ações são pontos de controvérsia, especialmente com as declarações de Gipsy Rose culpando-o. Então, até então, nós só tivemos a versão da Gipsy dos acontecimentos. Todos os documentários que foram feitos estavam sendo feitos em torno da figura da Gipsy. Não teve o documentário do Nick, né? Então, nesse ponto, a situação complica. Agora eu vou ter que fazer um terceiro disclaimer sobre autismo, tá? A gente sabe, a gente sabe que existem autistas com alto desempenho que possuem o QI normal ou acima da média. A gente sabe que esses autistas existem, mas não dá para você apagar do quadro do autismo os portadores de QIs baixos. E o Nick, ele foi diagnosticado antes desses acontecimentos rolarem, né? Ou seja, o assassinato, com autismo. E durante, ou seja, a própria mãe dele, quando foi interrogada para saber como é que era o Nick, o que que ele fazia da vida, não sei o quê, disse que ele já tinha sido diagnosticado como autista. E ele é um autista de nível 2, ou seja, ele está naquele meio do caminho, né? Naquela meiuca do espectro, né? É, e não apenas isso, ele tem um QI 82, né? Eu estou expondo essas questões, por quê? Porque eu acho que, dado esse diagnóstico, dada essas informações, dito isto, a gente pode dizer que talvez ele não tivesse tantas habilidades sociais para manipular alguém. Aliás, dizem que autistas são pessoas com pouca flexibilidade social, né? Com pouca, né? E se você ainda tem, assim, junto com isso, um problema de aprendizado, um problema cognitivo, ou seja, que não necessariamente são causados pelo autismo, mas por outras questões que a gente não sabe, mas são os dados que nós temos. Então, será que ele era mentalmente capaz de manipular a Gipsy? É uma questão que as pessoas estão colocando, tá? Essas são as informações que eu obtive dos cento e tantos vídeos que eu assisti a respeito disso, tá bom? Então, a glorificação de Gypsy Rose. Desde sua libertação, Gypsy Rose ganhou muita atenção da mídia e das redes sociais. Alguns críticos argumentam que ela está sendo glorificada, entre aspas, ou transformada em celebridade, o que levanta questões éticas sobre como a sociedade lida com criminosos, mesmo aqueles que foram vítimas, né? Porque muita gente é vítima e não sai matando mãe, né? Enfim.
porque tem essa questão que as pessoas gostam de falar. Então vamos ser francos, né? E é aquela coisa, né? Se você condena a Suzane porque você diz que ela matou a mãe dela, hum, que na realidade ela ficou sentada no andar de baixo enquanto os irmãos Cravinhos estavam lá fazendo o trabalho sujo, né? Se sujando, né, com a situação, mas ninguém passa pano para Suzane, né? Então por que que a gente teria que passar pano para Gipsy? Essa é a minha opinião, porque a Gipsy, ela ela que quis que a mãe dela morresse, né? Ou seja, se o Nick não tivesse conhecido essa moça, provavelmente ele não teria feito nada, né? Não teria cometido crime nenhum, né? Então, vamos e venhamos. Só que o rapaz, ele foi condenado à prisão perpétua. Prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ou seja, em momento nenhum na vida dele ele vai sair daquela cadeia. A Gipsy ficou 10 anos, ficou 7 anos presa, 3 em liberdade condicional, tá? Eu acho importante colocar esses dados, né? Novos vídeos e dúvidas. Recentemente, vídeos inéditos ou recém-lançados do caso têm circulado online, o que alguns sugerem que levantam novas questões sobre a história de Gypsy Rose e o que realmente aconteceu antes do assassinato de sua mãe. Ahn, Isso alimenta a controvérsia sobre a veracidade de alguns detalhes contados ao longo dos anos. E são vídeos realmente muito picantes. Eu assisti eles. Caraca, são vídeos que eu nunca teria coragem de ficar postando por aí, né? Mas tudo bem, né? Se é que vocês me entendem. Nesses canais que eu vou colocar na descrição, vocês podem ver com os próprios olhos de vocês, tá bom? Porque a minha função aqui é dar um breve resumo e, quem sabe, criar um- tentar fazer com que alguém mais fale a respeito disso, né? Esses canais de true crime, né? Quem sabe? Atenção da mídia versus privacidade. A constante exposição de Gibbs Rose na mídia e a partilha de detalhes de sua vida pessoal, casamento, divórcio, novo relacionamento, filha, também geram discussão. Há quem defenda seu direito à privacidade e quem critique a forma como ela está capitalizando sua história, né? Ela também se envolveu em uma polêmica por supostamente divulgar informações privadas de seu ex-marido. Então, essas são as atualizações do caso, né? Espero que gostem disso, né? E que isso tenha algum tipo de. Faça parte do interesse de vocês, né? E eu tô aqui para qualquer coisa, né? Para o que deve é, né? E se vocês quiserem que eu complemente informações, eu posso sair atrás e explicar o que que é essa questão aí da microdeleção, quais são os pontos que eu falei que vocês acham que eu deveria
pensar melhor, né? Porque afinal de contas, se bem que que eu coloquei aqui, vocês estão vendo que tem fontes, né? Eu não estou tirando essas ideias malucas assim da minha cabeça, não, né? Eu sou maluca, mas também, né? ah, é, então, os outros também são malucos que nem eu. Então, enfim, para colocar esses canais assim, que eu vou postar, tem três assim que são três moças que estão realmente interessadas no caso, pesquisam, nossa, elas assim, virou a razão de viver delas fazer esses vídeos, né? Então, assim, a Beck Scoops, tem a Mandy e tem a Alana, né? É Morgan Alana o nome da moça, né? Enfim. Então, esse pessoal, quando vai fazer esses vídeos, eles tomam muito cuidado, porque eles mostram, por exemplo, quando vão falar sobre algum. Eles mostram os e-mails que a Gipsy trocou com várias pessoas fora, enquanto estava na cadeia, colocam trechos de conversas, colocam tudo compartilhado exatamente como eu fiz agora, entende? Então não é assim, sabe? Esse pessoal acordou um dia e resolveu falar qualquer coisa e tal. Não, é porque as informações chegaram a essas pessoas, as cartas, os e-mails, as publicações, enfim, documentos baseadas nessa questão do FOIA que eu falei antes, vídeos que foram obtidos graças a essa lei, né, de liberdade de informação, né? Então, por isso que eu falei do FOIA antes de entrar no caso da Gipsy, porque para vocês entenderem que esse pessoal foi atrás desses documentos, né? Eu tô falando de gente que foi atrás, que cavou um buraco enorme, né? Tem buraco para, quem sabe, toda a população de coelhos dos Estados Unidos, né? Que esse pessoal cavou, né? Então, eu vou mostrar de onde eu tirei todas essas informações e por que que eu fui correr atrás lá da IA para me dar uma ajuda nessa questão do roteiro, porque realmente eu, como vocês já perceberam, sou prolixa pra caramba, né? Aliás, eu não sou prolixa, eu sou tagarela, né? Eu gosto de falar. A questão é essa, eu gosto de falar. Então, para não me perder no meio do caminho, eu resolvi esquematizar essa coisa dessa forma, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Então, tipo assim, por favor, agora momento mendicância, né? Ou seja, por favor, se inscrevam, compartilhem, divulguem, deem like, comentem, quero comentário. E comentário é importante porque engaja, né? Ou seja, faz com que o vídeo chegue mais, fure um pouquinho algumas bolhas, né? Ou seja, e, né, se inscreva, enfim, vocês sabem todos esses procedimentos, né? Então, é isso. Espero que gostem, espero que vocês que eu tenha sido
interessante, né? E eu não sei quando é que eu vou quando é que esse vídeo vai ao ar, porque eu acho que ele vai ficar, eu já acho que ele passou muito de uma hora, né? Então é isso. É, saudações anarquistas para todos. Tudo nosso, nada deles. Valeu? Tchau.